Olá, pessoal, tudo bem? A gente já vai começar aqui a nossa live. Opa. Ok, vamos lá. Então, tem que esperar a Celina conectar para ela poder. Vamos ver aqui. Ok. Agora foi. Vamos lá. A gente estava experimentando uma coisa nova, colocar aqui qual vai ser o tema que a gente vai discutir hoje nessa live. Então, por isso que a gente demorou um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora Calazans, eu sou a gerente do setor de processamento da M Canadá. E comigo está a Celina Rui, nossa consultora Olá. de migração. Então vamos lá, hoje a gente vai falar a respeito das atualizações, né, Celina, que a imigração divulgou no último dia 10, foi isso? Sexta-feira, né? No feriado, não foi? Foi, no feriado eles liberaram algumas atualizações referentes à questão da residência temporária, né? Então, por isso que a gente está vindo aqui fazer essa live, para a gente falar um pouquinho ponto a ponto do que foi colocado. Inclusive, isso já está lá no nosso Instagram, já está também no nosso Facebook, mas a gente vem para tentar explicar um pouco mais e também para a gente poder esclarecer as dúvidas, né, de quem acompanha a gente, quem está sempre esperando pelas informações que a gente traz por aqui. Então, vamos lá, Celina, vamos começar Exatamente. Vamos lá, eu acho assim, a atualização que fizeram é referente a quem não está dentro do Canadá, ok? Para quem está dentro do Canadá, aplicou para extensão como visitante, ou extensão como estudante, ou troca de status internamente, ou para o work permit, tudo mantém igual, nada mudou, tá? Internamente, eles estão processando sim, certo? Né? A Débora até falou, né? A gente estava falando um pouco antes da nossa live. Tem coisas de janeiro sendo já aprovado, tá? Tem uma demora, sim, mas tá acontecendo, né? Eles estão processando. Então, para quem está dentro do Canadá, é para vocês fazerem sim as suas extensões, tá? O governo não vai passar a mão na cabeça e dizer, olha, diante da situação, ninguém precisa fazer extensão. Todo mundo tem que manter as regras. Exatamente. Exatamente. Nada mudou com relação a isso. Então, se você está dentro do Canadá e seu status vai expirar em breve, você já precisa ver como você vai fazer a sua extensão para você se manter legalmente no país. Não tem nada com relação a coronavírus que vai isentar a necessidade de você fazer a extensão da estadia para permanecer legalmente aqui. Exatamente, tá? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante né? Pessoal que tá para aplicar para o PGWP, né? Anteriormente, essa situação toda podia ser na fronteira. É claro, a gente já sabia, né? Que tinham fronteiras que estavam dificultando bastante, pessoas ficando de 9 a 12 horas para esperar o atendimento, né? Muitos oficiais na fronteira já não estavam mais querendo emitir, né? O PGWP na fronteira. Agora, então, gente, não é para ir, tá? Essa regra tá muito, muito claro. Não é para ir ninguém na fronteira para fazer esse tipo de aplicação. Exatamente. Acho que a gente pode começar a discutir tópico por tópico e a gente começando, agora focando novamente, essas atualizações é para quem está fora do Canadá, ok? Isso. Quem está lá fora aplicando para alguma coisa, já aplicou e está em processamento, né? Vamos falar quem está aplicando do Brasil para cá. Então, Exatamente. vamos começar com relação ao Visitor Visa, né, Celina? Gente, outra coisa importante, tá? As regras são para... Né, as regras que colocaram até dia 29 de abril. E ali já está bem claro, podendo ser estendido, né? Quando se coloca podendo ser estendido, o que a gente espera que provavelmente vai ser estendido. será estendido, tá? Então, eles colocaram até dia 29 de abril, certo? Exatamente. Então, vamos lá. Começando pelas pessoas que estão aplicando vistos de turista, tá? Aplicando de fora para cá, foi deixado bem claro, né?
primeiro, todas as aplicações de fora só podem ser aceitas, só vão ser aceitas online, ok? Não estão aceitando aplicações em papel via VAC, tá? O VAC Center que fica em cada região. Então, essa aplicação, essa solicitação só pode ser online. E o que eles colocaram, deixaram bem claro as aplicações que já foram realizadas e as que ainda vão ser realizadas, elas vão ficar paradas, tá? Isso para visto de turista. Eles não vão seguir, não vão dar prosseguimento na análise durante esse período que eles colocaram de pelo menos até o dia 29 de abril. Eles não estão falando que eles não vão aceitar mais as solicitações. Eles vão aceitar, pode continuar fazendo a solicitação do seu visto de turista online, mas esse processo ele vai ficar lá momentaneamente parado, tá? A não ser que você se enquadre em algum dos critérios de exceção que eles colocaram, aquilo tudo que a gente já vem falando, se você é familiar direto, etc. E para isso você vai ter que mandar um e-mail, né, explicando a situação para que eles possam analisar se você se enquadra ou não, tá? Mas fora isso, vai ficar parada. A imigração vai ficar lá com o seu processo, paradinho. Quando eles retomarem as análises, eles vão começar a analisar ou eles vão prosseguir com a análise dos vistos de turista. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Alguma previsão para reabertura de centros para fazer biometria? Apliquei em fevereiro. Inside exames upfront, mas empacou na biometria. Não tem nada em relação a quando que os centros vão reabrir, tá? Enquanto você não cumprir com todas as regras, biometria sendo uma delas, não vai ter provavelmente, né, uma aprovação. Exatamente. Não estão acontecendo aprovações sem biometria, tá, gente? Isso é uma etapa do processo, então precisa dela para dar prosseguimento. Então, os vistos de turista, tá? Eles vão ficar momentaneamente parados. Isso não significa que você não pode aplicar, você pode aplicar, mas como qualquer processo, já espere que vai demorar. Tá? Não vai sair dentro do prazo indicado por eles lá no site. Aquilo ali pode deixar um pouquinho de lado, que eles não estão seguindo os prazos de processamento. Aí a gente passa para o ETA, né? Que é também uma forma de você vir ao Canadá como turista. Quem é que tem direito ao ETA? É aquele brasileiro que tem um visto americano válido ou ele já teve qualquer visto canadense nos últimos 10 anos, né? Exatamente. Existe a opção do ETA para o brasileiro, tá? Isso não quer dizer que os brasileiros não sejam de visa exempt, ok? Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Europeu, sim, ele é visa exempt. O Brasil não. Apesar de ter o ETA, ok? O Brasil ainda é considerado um país que necessita de visto para o Canadá. Isso, até porque o ETA, o brasileiro, para solicitar o ETA, ele precisa cumprir requisito. Né? Não é simplesmente ser cidadão brasileiro tem direito ao ETA, como é o europeu, como é o mexicano, por exemplo. Né? Não, o brasileiro ele precisa cumprir com o requisito de ter um visto americano válido ou já ter tido um visto canadense nos últimos 10 anos. No caso das solicitações de ETA, ok? Quem não tem nenhum tipo de restrição no cenário, porque normalmente, é bom explicar aqui, o ETA ele é uma coisa automática, né? Se a gente falar por alto. Você preenche lá no site, mais ou menos em alguns minutos, eles botam até 72 horas, mas se você não tem nada no seu histórico, em alguns minutos você recebe a aprovação do seu ETA. Mas o que a gente percebe pessoas que já tiveram algum processo negado para o Canadá ou já teve algum outro cenário, né, que possa trazer algum tipo de dúvida ou despertar alguma coisa na imigração, o seu processo, o seu pedido de ETA, ele é repassado para uma análise manual de um oficial. Ok? Então, exatamente. Aí você vai ter que, na verdade, entregar mais informações, uma carta explicando e por aí vai, né? Eles pedem outros documentos e isso acarreta que um oficial analise, não vai ser mais uma análise automática. Então, o que eles estão fazendo também? A mesma coisa. Se você não tem nada, você pode aplicar, vai ser, né, tecnicamente aprovado automaticamente pelo sistema. Mas se o seu processo, o seu pedido de ETA tenha algum tipo, né, algum ponto onde vai requerer uma análise manual de um oficial, ele também vai ser colocado em espera, tá? Ele vai aí, novamente, tá? Mesmo que você aplique e tenha um ETA aprovado,
não quer dizer que você está apto para entrar no Canadá. Aí tem que voltar às regras de quem está podendo entrar no Canadá até dia 30 de junho de 2020. Exatamente. Uma coisa é você poder fazer a solicitação e outra coisa nesse atual cenário é você conseguir entrar no país, ok? Então, se você vai aplicar um ETA e o seu ETA, o seu ETA, ele foi aprovado automaticamente, ótimo, você já vai ter, ele vai ter lá a validade, você vai receber e dentro daquela validade você vai utilizar depois para poder, quando possível, embarcar para o Canadá. Agora, se cair, né, na questão de necessitar um processo manual, uma análise manual para o oficial, ele também vai ficar momentaneamente parado até pelo menos dia 29 de abril. E eles também colocam lá, se você se adequa às regras de exceção, aqueles critérios de exceção, nesse caso não vai ser por e-mail, você vai entrar no Webform, é só você jogar lá no Google Webform CIC, por exemplo, e lá vai ter um formuláriozinho que você preenche explicando por que você se enquadraria nos critérios de exceção, né, para poder embarcar previamente já para o Canadá, né? Então essa é a vinda, né, vamos dizer, a aplicação, a solicitação das pessoas que futuramente virão ao Canadá como turistas. Exatamente, tá? Em relação aos estudantes, certo? Em relação aos estudantes, quem tem um visto, né, aprovado, né, ou quem já tinha um study permit vai poder embarcar sim para o Canadá, ok? Quem receber essa aprovação depois do dia 18 de março não tem ainda, né, uma declaração sobre o que vai acontecer. Então tem que aguardar para dizer, olha, para quem foi aprovado depois do dia 18 de março, quando é que você vai poder entrar no Canadá? Provavelmente o que eles estão fazendo é o seguinte, né? Não sei se vocês viram, na semana passada eu fiz uma live com o Francisco da 3RA, onde a gente falou sobre essa questão, né? Os alunos com um study permit válido ou com uma aprovação que não estejam no Canadá podem começar a fazer suas aulas de forma online. Isso não vai prejudicar o seu PGWP, mas uma máxima de 50%, certo, dessas aulas, tá? Então, o que nós temos que se atentar são os prazos. Se você está fora, se você está dentro do Canadá, tá, gente? Porque assim que a gente colocou o update, eu recebi um monte de mensagem. Eu estou dentro do Canadá, estou desesperada. Calma, não foi para você esse update. O update é para quem está fora do Canadá, tá, gente? Então, muita atenção a essa altura do campeonato, porque são muitas informações. A imigração não para de atualizar, portanto, que eles fizeram isso sexta-feira, que era feriado, né? Então, assim, aos poucos. Vamos aos poucos pra gente, né, respira, lê primeiro o que está escrito, não entra em desespero antes de você ler atentamente tudo que a gente está postando, que a gente está tentando fazer de forma mais mastigada possível. Exatamente, até porque se vocês acessarem os links que a gente coloca, né, novamente a gente repete aqui que toda a informação que a gente traz é com base num dado oficial, né? Vocês podem ver que muitas informações elas não são totalmente claras. Então a gente leva um tempo para poder analisar, para poder interpretar, né? E sempre pedindo, vejam a fonte, olhem lá, entrem, acessem o site certinho para vocês olharem toda a informação também, né? Falando nisso, acho que tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui. Ele falou assim: no site diz 9 semanas para o processamento, mas provavelmente esse número não deve ser muito exato. Algum chute de quanto tempo leva? Foi Si Ferreira. Então, na verdade, assim, aqui dentro do Canadá, a gente tem visto, como a Celina falou logo no início, que eles estão fazendo, analisando e tentando até, acho que, agilizar alguns processos, né? Coisas de janeiro, a gente já tem recebido respostas. Quem está aplicando lá de fora do Brasil, tá? Com certeza vai ser um pouco mais devagar, porque você está fora, então existem tantas outras restrições, não é somente você ter a aprovação, né? Não vai ser só ter hoje a aprovação que vai poder embarcar, porque até o momento eles já falaram, só quem teve aprovação até o dia 18 de março, né, cumprindo com todos os critérios, é que poderiam embarcar. Então, assim, não perca a esperança, isso não significa que o seu processo vai ser negado, ok? Mas só se prepara que sim, pode levar um pouquinho mais de tempo, veja essa questão se o seu intake, né, se o seu curso iria começar agora, se for um visto de estudo que você estava aplicando, para ver se você já se enquadra para iniciar as aulas de forma remota. Então tem que analisar um pouquinho tudo, mas não precisa
pensar que só porque está demorando é porque vai ser negado. Não, é por conta de toda essa situação, sejam os processos fora ou dentro do Canadá, os atrasos eles vão ocorrer. Vão acontecer. Exatamente. Então, a gente falou aqui do Study Permit também, né? Que os que forem aprovados após o dia 18, provavelmente eles já vão começar a emitir uma carta, né? Com uma nova data. Com uma Sim. nova data, exatamente. Assim também que a gente tiver qualquer retorno com relação a isso, como essas cartas estão vindo, a gente também vai atualizando. Exatamente. E aí agora a gente entra numa questão que foi o que mais trouxe uma discussão interna, é a questão do Work Permit, né, Celina? Foi o que eu falei, né? Brasil, né? Brasileiro, né? Apesar de ter direito a aplicar ao ETA, né? A cumprir com alguns requisitos, tá? O brasileiro, ele não é visa exempt, ok? Então, o que acontece, tá? Existe possibilidade, sim, de países onde são visa exempt, por exemplo, Portugal, França, entre outros, onde a pessoa, né, que tem um LMIA aprovado, né? O que é o LMIA, né? Onde o empregador passou pelo processo de provar que não tem canadense ou residente permanente para vaga e não tem outra alternativa a não ser contratar um estrangeiro. Essas pessoas com LMIA em mãos, né, e portando toda a documentação necessária para provar que eles estão aptos para começar esse trabalho, eles poderiam, né, embarcar e aplicarem aqui na entrada, seja no aeroporto ou na fronteira terrestre, certo? O que a imigração colocou? Não se pode mais fazer isso. Se você não tem um work permit válido, certo? Se você não tem já um processo pré-aprovado, mesmo que vindo de um país que é visa exempt, você não poderá aplicar na sua... Você não pode embarcar. Você não pode entrar no avião, exceto vindo dos Estados Unidos, tá? Isso foi um ponto de discussão porque pra gente não fazia sentido. Agora, claro, existe um acordo de fronteira entre Estados Unidos e Canadá, onde eles não podem simplesmente também negar, né, as pessoas vindo dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos em si, eles também não estão autorizando um monte de voo entrar nos Estados Unidos. Exatamente. Tá? Então, acaba que a nossa conclusão é, se você não tem um work permit em mãos válido, tá? Se você não tem uma aprovação antes do dia 18 de março, você não embarca. Exatamente. Isso é importante saber, tá, gente? Que não é tão simples assim. A mesma questão, ali tá falando, voos provenientes vindos dos Estados Unidos. Sim. O que eles querem dizer com esse voo? É um voo escala? Pode ser uma escala? Ou é um voo que realmente o destino... Você não pode ter comprado uma passagem onde o destino final era o Canadá. Exatamente, né? Porque a companhia aérea não vai deixar você embarcar. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que comprar um voo para entrar nos Estados Unidos, onde não é o destino final. E, sabe? Então, assim, gente, e sinceramente, esse momento, eu não sei se é um momento nem ideal de vocês embarcarem e virem para cá. Tem a questão dos 14 dias de isolamento. Não só isso, província de BC colocou também em ação. Eles vão precisar que você envie isso antecipadamente ou por papel na sua chegada, dizendo qual o seu plano, onde você vai ficar, como é que você vai fazer com alimentos e uma série de outras coisas, tá? Por mais que a gente tenha o desespero de sair e vir o quanto antes, a gente tem que entender que a situação não é das melhores. Exatamente, exatamente. Aqui em BC você vai ter que mostrar, fazer um plano, né, do seu isolamento. Porque eles querem ter certeza de que você vai conseguir cumprir. Porque, por exemplo, se você não tem ninguém aqui, como é que você vai fazer para comprar alimentos ou necessidades básicas? Nem tudo você consegue que entreguem na sua casa. Exatamente. Eu não sei, pelo menos aqui em BC, o que está acontecendo? Um monte de lugares não estão aceitando dinheiro em espécie. Você tem que ter um cartão de crédito. Então, se você não tem um cartão de crédito, como é que você vai fazer? Exatamente. Então, são vários pontos que precisam ser pensados e repensados, né? Igual a Celina falou, a gente entende a questão da ansiedade, até a frustração de tudo ter acontecido, mas às vezes só precisa atrasar um pouquinho o plano para que tudo dê certo lá na frente também. Com relação ao Work Permit, Celina, também tem a questão do LMIA, né? Exatamente. Mesmo que a pessoa já esteja até mesmo com um Work Permit, com um visto de estudo aprovado, né? Mas visto de trabalho. Um visto de trabalho aprovado via LMIA, mas o oficial ele vai querer ter a certeza de que a empresa segue operando, né? Que a vaga ainda está em aberta, que realmente você vai trabalhar. Tá? Depois da quarentena.
Depois da quarentena, exatamente. Então, assim, esse é outro ponto. Não é somente também, pronto, a minha empresa já teve o LMAI aprovado, agora eu vou aplicar o meu Work Permit, ok? Ok. Mas aquele oficial que vai analisar, tá? Ele foi colocado lá que ele vai ser relembrado, né, de analisar esse ponto. Se a empresa está operando, se realmente o empregador ele vai querer, você vai poder iniciar o seu trabalho após esse período de 14 dias obrigatórios de isolamento. Então, essa também é uma outra questão. E outra coisa também, né? O empregador, ele tem que ainda dar a garantia que você vai se manter nas condições do seu LMAI. Se o seu LMAI fala 40 horas, que você vai trabalhar as 40 horas, tá? Então, isso é um ponto muito importante para quem está entrando, né? Falando em relação ao LMAI, né? Claro, existe uma lista que eles colocaram como lista de trabalhos essenciais, tá? E a ideia hoje é que esses NOCs, né? As ofertas nesses NOCs, eles sejam feitos de uma maneira mais rápida. Então, quem tá nisso? Tá colocado pessoas que fazem açougueiros, né? Butchers, caminhoneiros, pessoas na área da agricultura, né? Fish and Seafood Plant Workers, processamento de alimentos. Então, assim, esses são alguns NOCs que eles vão trabalhar mais rápido, tá? E ao invés de ter um work permit, em vez de serem 6 meses, ele vai ser dado por um período maior de 9 meses, como forma de flexibilização. E a ideia é que o LMAI seja expedido de forma mais rápida e que os oficiais também façam a expedição do work permit de forma mais rápida para essas pessoas, tá? Gente, são NOCs específicos, tá? Então, se você olhar também na nossa postagem que a gente fez aqui no Instagram e lá no Facebook, tem o link oficial, você consegue ver a lista. Não são todos os NOCs, não é qualquer LMAI, tá? São NOCs específicos, então isso precisa ser visto também. Também com relação, Celina, às pessoas que trabalham na área da saúde, né? Como é que funciona? Exatamente. Essas pessoas vão entrar na exceção, tá? Então, na hora do seu embarque, você precisa mostrar isso no balcão do embarque, né? Para que saibam, com uma carta do empregador dizendo exatamente o que você faz, que você é um trabalhador essencial. Então, sim, tem exceção para trabalhadores essenciais. Isso aí. Eu acho que o Work Permit foi? Foi. Eu acho que a gente tem que as perguntas, tem muita pergunta. Isso, que aqui na outra parte é aquilo que a gente já tinha falado também com relação a quem está aqui no Canadá e falando para quem está no Canadá, o status precisa ser mantido, ok? Não tem nada falando que você não precisa aplicar para a sua extensão. Então, você só tem que analisar como que você vai fazer essa sua extensão. E se você já perdeu o seu status, se você já deixou o seu prazo passar, tem que ver se você é apto para poder aplicar uma restauração de status. Então, exatamente. Se não couber restauração mais no seu caso, você tem que aplicar para um TRP, tá? Então, gente, se perdeu o prazo de 90 dias, tem que ver se você cabe dentro do TRP. Exatamente. Então, vamos começar aqui com as perguntas. O PS. Celina tem o visto de estudo e o meu marido o Open Work Permit. No momento que eu aplicar para o PGWP, nós dois poderemos trabalhar até sair o PGWP? Então, depende. Você está aplicando, demonstrando que você já tem uma oferta NOC 0 A ou B, você já tem os 3 últimos paychecks. Se você tem, ele vai poder continuar trabalhando. Agora, se não tiver, ele tem que parar de trabalhar ou ela tem que parar de trabalhar assim que a universidade te confirmar que você está graduado, né? Isso também entra uma questão que precisa vir um remarkzinho lá, quais são os notes, as anotações que tem no permit do cônjuge, tá? Outra coisa importante, gente, quem está aplicando para extensão, para PGWP, enfim, qualquer tipo de extensão, e tem filhos, tá? E tenha filhos, não é automático, ok? Você estender sozinho não é automático a extensão para os seus filhos, ok? Para os menores. Você precisa fazer a extensão deles. Porque a gente tem visto casos de pessoas que acabam não fazendo a extensão das crianças e as crianças ficam sem status aqui no Canadá. Tá? Então, aí, mesmo quem está aplicando PGWP, Study Permit Extension, qualquer tipo de extensão, a criança precisa entrar no processo também. Não vai ser nada automático. Não existe nada automático em relação ao processo de extensão, de residência permanente. Tudo você tem que pedir. Se não está incluído, ele está sendo excluído, na verdade. Exatamente. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta. Alguma previsão de reabertura de centros para fazer biometria?
Não. Não, apliquei em fevereiro inside, exames, mas empacou na biometria. Infelizmente ainda não tem nada falando quando os centros vão reabrir. A Raíssa, que é nossa cliente, ela botou, eles estão processando pacotes enviados pelos correios, como, por exemplo, o BCPNP. BCPNP é todo feito online, então não tem nada de papel. Eu acredito que a Raíssa esteja falando com relação ao processo de residência permanente via Paper-Based. Nesses casos, sim, Raíssa, eles estão recebendo normalmente, ok? Não tem nenhuma restrição até o momento com relação a isso. Dentro do Canadá, nada mudou. Isso. Continua todos os processamentos, seja residência permanente online, seja residência permanente paper-based. Dentro do Canadá, nada em absoluto mudou. A única diferença... A única coisa que mudou é não pode na fronteira aplicar. Exatamente. É isso que nem fazer o landing, quem já está com residência aprovada, não está podendo fazer isso. Essa é a maior mudança para quem, né, está aqui dentro. O Luciano, o processamento de visto de turista no Brasil está normal. Então, Luciano, como a gente falou logo no início, o processamento do visto de turista está parado. Você pode fazer a solicitação. Se você já aplicou, tá? A sua aplicação só vai ficar parada lá até pelo menos dia 29 de abril. Ok? Não significa que eles não estejam aceitando. Eles estão aceitando as solicitações online, mas eles não estão prosseguindo com a análise de vistos de turista nesse momento. Pessoal, o Bruno, pessoal, por favor, gostaria de saber as hipóteses que se enquadraria para o pedido de permissão consular. Como devo proceder e de que forma pedir? Então, Bruno, a questão é, né? Eu sei quem é o Bruno, porque a gente já trocou diversas mensagens, coitado. Ele tá esperançoso que eu tenha uma resposta, né, da minha bola de cristal. Vai reabrir tal dia. Bruno, a gente não sabe, tá? A gente não sabe o que tá dizendo ali. Para entrar como visitante, ninguém entra até dia 30 de junho, tá? No seu caso específico, como discutimos, você pode tentar explicar a sua situação e ver se eles vão te dar uma autorização, ok? O que eu tenho de relato, na verdade, muitas pessoas até, né? Um tá com study permit e o outro está vindo, por exemplo, como visitante, como acompanhante, o consulado não tem dado autorização, tá? Então, eu acho que vai de caso em caso. Exatamente. Tem que tentar para ver. A gente não tem uma resposta fixa. Nesse caso também, Bruno, tem o e-mail, né? Se você entrar lá no link oficial, tem o e-mail para onde você pode encaminhar o seu pedido, né? Onde você teria que comprovar por que você se enquadraria nos critérios de exceção. E aí você vê o que você consegue, analisa o que você consegue até de prova também e manda, né? Não custa nada tentar também. A Carol, qual é o melhor jeito de se preparar para imigrar? Então, Carol, tem muitas coisas. Você pode entrar em contato com a gente, manda uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, via e-mail, que é o contact, que é contact@ime-canadá.com. Você manda um e-mail pra gente. Essa conversa inicial, ela não é paga, ela não é cobrada, então você pode mandar um e-mail, a gente vai tentar entender um pouquinho inicialmente do seu caso. Além disso, também tem as consultorias disponíveis com a Celina, onde ela vai fazer uma análise geral do seu perfil, tá? Vamos lá. Estou no Canadá e Maciel B. Eu estou no Canadá, gostaria de saber como está o consulado no México. Há mais de 60 dias não tenho resposta alguma dele sobre o meu processo de PR. Exatamente. O que acontece tá todo mundo trabalhando, tá bem mais devagar. Então, tem que ter a paciência, aguardar. O que você pode fazer, é claro, você pode mandar um e-mail cobrando um update. Exatamente. Diretamente pro consulado no México, porque quem tem processos lá, você manda diretamente um e-mail para eles, direcionado a eles, pedindo algum tipo de atualização. Exatamente. A Sheila. Já tenho visto de turista. Fica mais fácil fazer o pedido do visto para estudante? Depende, né? É uma junção de fatores, na verdade, né? Então, o fato de você ter um visto visitante já aprovado não quer dizer que você cumpra com os requisitos de ser um estudante aqui dentro. Então, a gente tem que analisar, na verdade, seu caso e entender o que você tem de comprovação financeira, de laços com família, né? Laços de emprego e uma série de outras coisas, tá? Qual é o tipo de curso que você está querendo vir fazer no Canadá, se faz sentido dentro do seu cenário. São diversos pontos, né? Não apenas ter tido um visto aprovado para o Canadá anteriormente, isso não faz com que qualquer outro visto seja aprovado no futuro.
A Dani Bittetti, que ela também é nossa cliente. Vocês já receberam nesse período alguma aprovação de estudo? Se sim, aprovaram também a família inteira? Então, Daniele, no Brasil, a gente tem visto que eles ainda estão, eu acredito que eles vão começar, a gente estava até conversando isso antes da live, como eles colocaram agora essa atualização, falando que para os vistos aprovados após o dia 18 de março, eles vão emitir uma carta com instruções, a gente acredita que agora eles vão começar a liberar os vistos de estudo do Brasil, né, de fora do Canadá. Né, o que a gente, como a gente falou também, o que a gente tem visto é, as extensões têm andado, tá? Devagar, mas tem acontecido. Agora, os processos fora, eu acho que eles devem começar a mexer agora, né? Porque eu acho que eles também precisam preparar muita coisa para conseguir receber as pessoas e controlar depois também a questão Exatamente. Eu acho que a imigração está trabalhando com, assim, né, os casos mais urgentes, né? E aí, daqui a pouco, eles vão abrindo mais e vão entendendo, né, as outras aplicações, as outras pessoas, até poder, né, dar cobertura para todo mundo que está tentando entrar no Canadá. Exatamente. Até porque, gente, é importante falar uma coisa aqui também que a gente tem lido muito. O isolamento, ele está sendo obrigatório e ele está sendo visto, assim, analisado, tá? Monitorado de perto. Não é para chegar aqui e ficar saindo. Então, assim, eles também estão vendo essas questões, se está todo mundo obedecendo, para que eles possam ir liberando, né, aos pouquinhos também o embarque das pessoas. Vamos lá. Dedeca Gomes, tem alguma informação quando será retomado o landing que estava agendado? Nada. Não temos nenhuma informação em relação a isso. Nenhuma notificação, nenhuma mudança em relação aos clientes nossos mesmo que estavam em, né, processamento final, esperando o landing. Nada. Exatamente. Inclusive, a gente mandou vários cases específicos, né, pelo webform solicitando algum tipo de atualização referente a isso. E eles só falaram que eles precisam de tempo. Eles precisam de um pouco mais de tempo para responder com relação a isso, porque eles estão analisando a situação das pessoas. Inclusive, quem está fora do Canadá com a residência aprovada depois do dia 18, ou enfim, ou que está com prazo muito curto para fazer o landing. Então, eles ainda não colocaram nenhuma informação com relação a isso. Seria mesmo esperar para ver o que eles vão fazer. A Brena, algo vai mudar quanto à aplicação do PGWP? A única mudança é, né, declarado, não vai na fronteira, não vai se emitir na fronteira, você tem que fazer ele de forma online, né? Aí a outra atualização é, se você teve o visto aprovado, certo? Antes do dia 18, suas aulas começaram em maio e junho, você pode começar suas aulas estando no Brasil e que isso não vai prejudicar. Sendo que, né, esse iniciar com você estando fora do Canadá não pode passar mais que 50% total do seu programa. Exatamente. Eduardo, quem já tem o ETA está suspenso? Não, quem tá com ETA, está com ETA, só não pode entrar. Não pode entrar, exatamente. Tá, o Eduardo? Não é que vão cancelar o ETA da pessoa que já está com o ETA em mãos, mas você não tem possibilidade de embarcar por enquanto. Bruno, sobre mudança inside para estudante. Depois de fazer o PEF e matricular na instituição, está mais fácil ou mais difícil de conseguir ou nada mudou? Bruno, nada mudou, portanto, que você se enquadre nas regras que são bem específicas para uma troca interna, tá? Se você se enquadra dentro das regras, tá ok. Nada mudou. A única questão, Bruno, depois que você aplicar, se você nunca não fez biometria ainda, né, vai ser solicitado, então o seu processo ele vai ficar ali paradinho até que você consiga fazer também. Aí perguntaram aqui também, e para os exames médicos, estão disponíveis? Então, depende. Se você tá aqui em Vancouver, tá? Gente, outra coisa, nunca foi pedido para que os médicos não fizessem exame médico. Ok? Então, assim, quem tem um médico, tá? Que está ainda fazendo atendimento, tem lá a clínica para fazer o raio-x, continua a mesma coisa. Quem está em Vancouver e quiser fazer exame médico, tá? O Dr. Cole, Simon Cole, que é o médico que a gente usa, que a gente indica para os nossos clientes, ele está aberto, sim, e fazendo os exames normalmente. A questão dos médicos, né, que precisam ser os registrados, né, junto à imigração, a questão é pegar a lista, ligar, ver quem está funcionando, quem não está atendendo, né? Então, não tem muito. Existem, sim, médicos em Toronto, por exemplo, a gente sabe que tem médicos realizando os procedimentos normalmente. Aqui em Vancouver também, o Dr. Cole, por exemplo, ele é um que está fazendo. No Brasil, existem algumas clínicas também que ainda estão realizando. Então, assim, a questão é entrar em contato para ver se você vai conseguir agendar ou não.
É o Hugo. Sabe me dizer se o escritório de Nova Escócia está funcionando, recebendo Tá. processos para PR? Não mudou nada no Canadá. Vamos lá. O Paulo Correia. BC PNP Tech Pilot já foi estendido? A data atual é até junho de 2020. Ainda não, eles não costumam fazer com antecedência, tá? Então, provavelmente lá para meados de junho saberemos. Então, quem se enquadra é para aplicar já, ok? Porque a gente não sabe, é um programa piloto, ele pode não ser estendido, apesar de eu achar difícil não ser. Mas aí vai entrar o achismo. Exatamente. Vamos lá. Bianca, boa noite. Meu PGWP vence mês que vem. Eu estou no Canadá e tenho a confirmação do PR, mas eu ainda não fiz o landing. Como eu devo proceder? Faz um bridging. Vai ter que aplicar para a extensão, né? Na verdade, vai ser um Open Work Permit baseado que você já tem a sua residência permanente aprovada, nesse caso, ou já foi aplicada, entendeu? Aplicado, né? Aplicado porque não tem o que fazer, tá? Você está com tudo aprovado em mão, só faltando o landing, ele não vai te dar esse direito de permanecer aqui, então você vai precisar fazer uma extensão da sua estadia. Como você hoje já tem um Work Permit, né, que seria o PGWP, o ideal seria você aplicar o Bridging Open Work Permit. Qualquer coisa, Bianca, entre em contato com a gente, que a gente orienta, a gente auxilia nesse processo também. O Rob. No caso de uma aplicação conjunta de Study Permit e Open Work Permit para cônjuge, após o dia 18 de março, o cônjuge com Open Work Permit não pode embarcar? Então, vamos lá. Aplicações após dia 18/3, a gente não tem notícia sobre isso. A Exatamente. gente vai ter que aguardar a imigração avisar o que vai acontecer. Exatamente. É porque assim, você, Rob, você vai poder aplicar, ok? Mas vai ficar aquela mesma questão, vai parar na hora lá da biometria. Agora, o que vai sair depois do dia, se você já aplicou, mas ainda não teve uma resposta, e essa resposta então vai sair, né, depois do dia 18 de março, ainda não sabe. A imigração falou que ela vai mandar uma carta com instruções de como vai funcionar o embarque. Eu acho que a pergunta responde a próxima pergunta da Marina, né? Estou aplicando agora para o visto de estudo e meu marido está aplicando para o Open Work Permit. Como fica a situação do visto dele? Não sabemos nem para o seu e nem para o dele, porque vai ser uma aprovação depois do dia 18 de março. A imigração não deu ainda as informações, tá? Exatamente. O Cid, ele está fazendo uma pergunta até bem específica aqui, né? No caso do Work Permit com Intra-Company Transfer, que é isento de LMIA, alguma ideia do que esperar? Então, você vai aplicar e vai ter que esperar eles darem alguma informação de quanto vai ser liberado. Exatamente. Vamos lá, Gabi. Eu tenho um Work Visa aprovado em janeiro por um Work Holiday Visa. Seria viável entrar e pedir para ficar como turista na quarentena e depois pedir o Work Permit? Gabi, eu acho que você está numa situação um pouco complicada, tá? Porque apesar de você ter um visto aprovado em janeiro, você poderia embarcar. Quando você entrar aqui, mandatoriamente, eles vão ter que te emitir o Work Permit. Você não vai poder ficar como visitante, porque visitante não está entrando. Exatamente, Gabi. Certo? Então é uma situação que... De repente é ver até quando, né, tá válida, se for uma etiqueta que foi emitida, até quando você pode embarcar e de repente você esperar um pouquinho mais antes de vir. E outra coisa, Gabi, é assim, o que acontece? O seu Working Holiday Visa, ele é por um ano, tá? Se você está trabalhando em cima de um processo de residência permanente, eu não sei se eu entraria agora. Porque você vai perder já o prazo ficando em quarentena, até você encontrar um trabalho. Sim, existe trabalho que está contratando. A grande maioria é para fazer coisas do NOC, C e D. Né? Que é você trabalhar no supermercado, processamento, tal. Isso não vai te ajudar num processo de residência permanente pelo Express Entry. A não ser que você tente fazer por um processo, por exemplo, como Entry Level no BCPMP. Tá? Ou entre outras províncias, mas eu teria muito cuidado em relação à sua entrada com o Working Holiday Visa agora, pensando no seu processo de imigração lá na frente. Exatamente. Agora, a Cláudia, eu vou aplicar para o PGWP e eu estou no NOC. Nossos vistos vencem em 31 de julho. Como fica a aplicação do meu marido? Se você está no NOC ou 0 ou A ou B, tá? Você tem a carta confirmando, você tem os paychecks, você estende ele e ele continua trabalhando. Exatamente, Cláudia. Isso é um ponto importante, gente. A imigração, ela também não colocou nenhum tipo de atualização referente ao Open Work Permit do cônjuge via PGWP, tá? Não tem nada diferente ainda. Continua a mesma regra para você poder estender o seu cônjuge, né? Quando você for aplicar o seu PGWP, é só você demonstrando que você trabalha ou você vai trabalhar numa vaga, né? Enfim, vai ter um trabalho dentro de um DOC 0 A ou B, além da apresentação de 3 paychecks. Isso não mudou.
tá? E, infelizmente, ainda eles não colocaram nada com referência a isso. Isso é uma dúvida que tem surgido muito. Quem está nesse processo, tá? De aplicar para o PGWP, extensão do acompanhante, tem dúvidas, entre em contato com a gente, tá? O nosso e-mail é contact, contact, @ime-canadá.com, tá? A gente está analisando caso a caso, explicando para cada um de vocês como é que tem que ser feito. Exatamente. Agora, Amanda, se a fronteira abrir para turistas, antes de aprovar meu visto de trabalho, eu posso entrar e esperar a resposta do meu Work Permit no Canadá? Bom, se a fronteira abrir antes disso, pode. Eu não vejo por que não, né? Aí só na sua entrada que você vai ter que explicar o que você vem fazer aqui se seu Work Permit não foi aprovado ainda, né? Exatamente, exatamente. Às vezes isso é pode ser um pouquinho prejudicial com relação ao processo que ainda está em andamento, tá, Amanda? Não é o mais indicado, não. O mais indicado é você já vir com tudo bonitinho, com a sua aprovação em mãos. Estando em layoff, o empregador já falou que vai continuar. O empregador já falou que vai continuar no emprego novo, no NOC B, faz carta para isso. Poderia aplicar com os pay stubs de março para estender o cônjuge? Então, o que acontece? A imigração coloca latest, né? Não coloca latest 3 meses, latest... Então, assim, né? Coloca e envia junto. São os seus latest pay stubs que você tem. Exatamente. Outra questão também, Celina, que é importante a gente falar do PGWP, é que você não precisa estar trabalhando, né? Pode ser uma oferta que você tenha, né, para iniciar. Então, às vezes é um ponto, né? Se mesmo você estando buscando trabalho nesse momento, né, mas não ter começado ainda, tá? Isso traz uma possibilidade de estender o cônjuge. A Fernanda, eu estou aplicando para PR via Canadian Experience Class. Não existem clínicas realizando exame upfront em Toronto. Posso enviar minha aplicação com uma letter explanation? Pode, porque se você está chegando perto do prazo. Aliás, uma outra coisa, né? Para quem recebeu o convite, vocês provavelmente vão ver na conta de vocês que não são só 60 dias. Eles já deram mais tempo, 90, 91 dias, né? Dependendo do dia que você recebeu, certo? Então, assim, se chegar no final daquele tempo você não conseguir fazer o exame médico, é para fazer uma carta assim explicando a razão pela qual você não está conseguindo. Fernanda, dá uma olhadinha também, analisa todos as opções que tenha aí em Toronto, às vezes um pouquinho mais distante, mas acho que vale a pena também se você conseguir fazer o exame para mandar tudo certinho, ok? A Denise, fazendo Pathway em Toronto até início de maio para aplicar para George Brown College. Início em setembro, com ETA até agosto. Quero fazer a mudança de visto de estudo. Vai dar tempo? Difícil, Denise. Não dá. Não. Peraí, vai começar em maio. Fazendo até terminar... Não. Fazendo o pé foi em Toronto até início de maio. Então, acho que ela vai terminar em maio. Ah, tá. Vai terminar, tá. Maio, junho. Vai aplicar para o George Brown, começa em setembro. Tá um pouco apertado o tempo aí, né? Eu acho que dá até para tentar, né? Mas assim... a gente não... É porque a questão também, a gente não sabe até quando, né, tudo isso vai ficar. Então, fica um pouco complicado. Uma questão só, Denise, tá? Que você colocou com ETA até agosto. A questão da troca inside, você precisa fazer essa mudança, né, essa solicitação dentro dos 6 primeiros meses de estadia como turista aqui. A partir do momento que você faz essa solicitação, você vai entrar no chamado Employer Status, ok? Então, você aplicando antes da sua estadia, não é do seu ETA, da sua estadia como visitante expirar, você vai ficar aqui dentro do Canadá esperando pela resposta. A Vanessa perguntou se o ETA está sendo emitido normalmente, como a gente explicou logo no início. Se ele for, né, automático, se você não tem nada no seu perfil, no seu cenário que vá requerer uma análise manual de um oficial, eles estão emitindo. Mas isso não significa que você vai poder embarcar. Agora, se você já teve alguma coisa lá no seu perfil, por exemplo, já teve uma negativa, algo que possa fazer com que a imigração queira analisar mais a fundo esse seu pedido de ETA, ele vai ficar paradinho lá esperando, tá? A Juliana, com pontuação de 366 no Express Entry, um NOC de TI, há alguma esperança para ser chamado? 366, honestamente, não. É uma pontuação muito baixa dentro das notas de corte. O que pode acontecer, você está no pool da Express Entry, receber um convite aleatório, por exemplo, de Alberta. A Alberta chama acima de 300 pontos.
certo? Algumas outras províncias podem te mandar de forma aleatória. Ontário, com 366, você também não recebe. O último, se não me engano, foi 459, 460, alguma coisa, tá? Então, é um pouco complicado, Juliana. De Exatamente. repente, tenta olhar, tem o processo do Atlântico, né? A gente fez um webinar semana passada, tem um programa rural. De repente, ao invés de focar somente no Express Entry, tenta olhar um pouco, né, para outras possibilidades. Exatamente. Tem mais uma aqui. Para aplicar para fazer o PEFI, eu tenho que tirar o visto de estudante direto, estando no Brasil? Não necessariamente, vai depender do período de pathway que você vai precisar realizar, tá? Se for algo acima de 26 semanas, 24 semanas, desculpa, obrigatoriamente você vai ter que ter um study permit. Se for abaixo disso, vai depender de quanto tempo de pathway para ver se vai dar tempo de você vir como visitante para fazer uma troca de status internamente. Depende. Exatamente. Tem que analisar, porque não é só você vir fazer o pathway, né? Porque se você está pensando numa mudança de status interna, tem aquela questão que eu acabei de falar, tudo tem que ser feito dentro dos 6 primeiros meses. Então tem que ver se isso vai caber, né? Se vai encaixar dentro do seu prazo. Isso. A Simone, sabem se o IRCC está mais flexível para ter uma job offer para o Open Work Permit do meu marido no meu PGWP? Está muito difícil conseguir entrevista no cenário atual. Simone, nada foi dito, tá? É assim, eu recebo perguntas direto. Celina, você acha que vão flexibilizar? É assim, a essa altura vai ser achismo. Se não foi colocado ainda, né? Se a gente não divulgou, não tem uma fonte onde a gente colocou fonte é essa, não está seguro. Não é uma informação 100% confirmada. Exatamente, a gente entende, tem muito cliente passando por essa situação, muitas pessoas também entrando em contato, que falando, porque acabou que agora que eu estava começando a procurar emprego e eu não estou conseguindo uma oferta. Uhum. Enfim, a gente sabe que está acontecendo, mas infelizmente ainda eles não liberaram ou não divulgaram nada com relação a isso, né? Exatamente. Eles ainda não citaram nada com relação a estender cônjuge de quem está esperando um PGWP aqui. Gisele, Celina, para sponsorship como Common Law, está sendo aplicado? Normalmente, não mudou absolutamente nada. Eu continuo processando, revisando, mandando. Sim, continua tudo igual. A gente manda por papel. Isso. Nada muda. Exatamente. O correio tá funcionando, gente. Normalmente, a gente prepara o pacote aqui, meu filho leva no correio, ele escaneia, leva no correio, tá chegando lá, com data de chegada. Então, não mudou em absolutamente nada em relação a processos dentro do Canadá de residência permanente, tá? Exatamente. Agora, a Bruna. Posso estudar inglês durante todo o período do meu Work Permit de 2 anos? Então, Bruno, o que acontece, tá? Você portando um Work Permit, você pode estudar sim. Você não pode ultrapassar nenhum curso em duração acima de 6 meses. Então, se você quiser fazer um curso de 7 meses, você vai precisar de um Study Permit. Se você quiser fazer um curso de 6 meses, duração máxima, 6 meses, aí você vai dar um break, você vai fazer um outro curso de 5 meses, você pode fazer. Ou você pode até fazer um de 6 meses em si, acabou, e faz o outro de 6 meses depois, você também pode. O curso não pode passar mais do que 6 meses, tá? Essa é a regra. Tá, então vamos lá. Juliana, estando em Employer Status, pode fazer algum curso online? Bom, poder você pode. Qual era o seu status, tá? O seu status era de visitante, você aplicou para estender como visitante, você não deveria estar estudando absolutamente nada. Se você era estudante, depende, tá? Eu preciso de mais informações. É importante saber, gente, que como visitante no Canadá, você só pode estudar até 6 meses, tá? Contados a partir da sua data de entrada aqui no país. Então, assim, você veio para cá, estudou 6 meses, estendeu como visitante, você não pode seguir estudando, tá? Para você fazer um curso acima disso, você vai ter que pedir um study permit. Sim. Mais uma pergunta. Eu tive horas reduzidas devido ao Covid, sigo trabalhando, já tenho profile no BCPNP, porém sem o ITA ainda. Se vir a receber o convite, posso aceitar e justificar que o empregador me garante full-time após tudo? Então, nas atualizações do BCPNP, eles deixaram bem claro, se você não cumpre com as regras, nesse momento você não deve seguir. Então, se você teve as horas reduzidas, você não cumpre. A não ser que você esteja fazendo as 30 horas e dependendo do que está escrito no seu perfil. Se seu perfil foi montado acima de, né, com salário de 40 horas, você já não cumpre mais. Eles estão colocando que se você já não cumpre mais com as regras certinhas, ou é para você retirar o perfil se já tiver um perfil lá, ou é para você não criar um perfil
nesse momento. Exatamente. Eu já recebi o ITA, eu já apliquei. Aí você manda um e-mail para eles, eles vão analisar, né, individualmente. Aí eu já apliquei para minha residência permanente, eles vão analisar também individualmente, tá? Mas se você não recebeu o ITA, o aconselhamento é retirar. Exatamente. Mais uma pergunta. Alguma mudança nas regras do provincial de Ontário? Nenhuma. Continua igual. Nada, nada. Juliana, trabalhando remoto, conta pontos para o Express Entry? Depende. Trabalhando remoto para onde? É para o empregador canadense? Você é empregada deles? Eu preciso entender muito mais do que essas informações para poder te dar uma resposta. Exatamente, Juliana. Tem algumas questões, né, uns mínimos detalhes que precisam ser analisados com relação à comprovação de experiência profissional, seja aqui ou seja uma experiência fora, tá? Então, qualquer coisa pode mandar uma mensagem para gente, um e-mail para gente. Sim. Né, para o contact novamente, contact@ime-canadá.com, ou você também pode mandar uma mensagem para a gente aqui no Instagram ou lá no nosso Facebook. A equipe ela está preparada e fazendo o possível para responder o quanto antes. Conforme a gente falou também, o nosso atendimento inicial ele não é cobrado, então entre em contato, a gente com o maior prazer a gente vai tentar esclarecer o máximo de dúvidas, né? Todas as informações que a gente tem trazido aqui não são só com foco, não são focadas somente nos nossos clientes, a informação é para todo mundo, tá? Então a gente está tentando trazer sempre as atualizações, né? As melhores informações e sempre baseado em dados oficiais, em fontes oficiais. É bom a gente falar que na quarta-feira a gente vai ter um webinar, né? Eu e a Celina novamente. A gente vai fazer um webinar que vai acontecer às 4 horas da tarde no horário aqui de Vancouver, 7 horas da noite de Toronto, 8 da noite do horário de Brasília. A gente vai falar sobre outros caminhos para a imigração com foco na província de Alberta. Né? Então, exatamente. Toda semana a gente tem tentado trazer, na verdade, uma província, um programa, né? E essa quarta-feira a gente vai falar da província de Alberta e quais são, né, os caminhos para imigrar através dessa província. Exatamente. E quem perdeu algum webinar que a gente fez anteriormente, lá na nossa página a gente coloca o link para o replay, para você conseguir ver o replay também. O último foi muito legal também sobre a província do Atlântico. Então, esse de Alberta também a gente vai tentar trazer, vai tentar detalhar, né, o máximo que conseguir como é que funciona esse processo de Alberta. O link para exatamente. Ele é gratuito, tá? Assim como todas as informações que a gente coloca aqui para vocês, foi o que a Débora falou, independente de vocês serem clientes da IME ou não, tá? A informação é gratuita, né? Vem de uma fonte segura, porque a gente coloca a fonte, né? Onde saiu a notícia, a atualização, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? A gente não quer ficar espalhando por aí o que não foi confirmado, tá? Então, inscrição gratuita está no nosso perfil do Instagram e nos posts da IME Canadá, também no Facebook. Exatamente, é só se inscrever, não paga nada. Se você não conseguir assistir depois, você pode assistir um replay também, ver lá o que a gente conversou, o que a gente falou. Então é isso, novamente falando, quem quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para o contact, contact@ime-canadá.com. Pode mandar também mensagem por inbox lá no nosso Facebook ou aqui também no nosso Instagram. Também pode ligar, ok? Que mesmo que a equipe esteja trabalhando remotamente, a gente tem tentado atender também todas as ligações, ok? A gente tem um membro da equipe responsável por isso. Então, pode tentar fazer um contato via telefone. Às vezes pode não ser, né, o caminho mais rápido e mais fácil hoje, né? Mas a gente está aqui à disposição, sempre trazendo a informação oficial, enfim. A ligação é só Canadá, tá, gente? Brasil, o escritório da gente lá no Brasil, a gente não conseguiu fazer o que a gente conseguiu fazer do SIGAM, enfim. Mas quem está aqui no Canadá e quiser entrar em contato via telefone também está disponível. E acho que para finalizar é agradecer também, né, todo o apoio, todo o carinho, todas essas mensagens que a gente tem recebido aqui, muita gente agradecendo as informações. Né? A gente tem trabalhado inúmeras horas diariamente justamente para isso, para tentar aliviar um pouco do estresse, um pouco da ansiedade, um pouco da frustração. E a gente sabe seja dia, noite, feriado. No dia 10, você não é possível. Hoje não é feriado? Por favor, não trabalha hoje. Né? Mas é isso, gente. A gente está aqui
tentando passar para vocês o máximo de informação mesmo. Exatamente. Foi um prazer, foi ótimo conversar aqui com todo mundo. A gente está à disposição. E então, até quarta-feira, no webinar que a gente vai fazer sobre a província de Alberta. Então, Perfeito. um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.